Empreendedorismo no comércio exterior e planejamento financeiro. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre empreender. Falando nisso, você sabia que o brasileiro ele se destaca no empreendedorismo no mundo inteiro? Então, para isso, eu trouxe hoje um convidado mega especial, o Fábio Henrique. Seja muito bem-vindo, Fábio Henrique. O Fábio tem uma história linda. Ele empreende em vários ramos. Ele tem uma transportadora na área de comércio exterior. Também tem a questão de seguradoras, enfim. Ele está aqui para provar que você pode ter sucesso em várias áreas. Seja bem-vindo, Fábio Júnior. É um prazer receber você aqui. E eu quero saber um pouquinho da sua história. Conta para a gente um pouco da sua trajetória de sucesso. Oi, Dani. É um prazer poder estar aqui contigo, participando, né, nesse momento. Para mim, é um momento ímpar, né? Poder bater esse bate-bola aqui contigo, uma pessoa que é uma referência para mim. Bom, Dani, a gente, como você iniciou aqui, realmente nós brasileiros temos esse poder, esse dom de sermos empreendedores, né? Não é fácil, né? A gente fala a palavra empreender, é muito desafiador, mas a partir do momento em que você se prepara, é muito bom. Meu nome é Fábio Henrique Xavier, sou formado em comércio exterior. Sou empresário no segmento de operador logístico, atendendo e fazendo parte da cadeia de comércio exterior. Então, a gente se prepara aos poucos, Dani, para poder chegar ao auge, para poder chegar como empresário num país que realmente é difícil, né? E nós temos no nosso DNA o poder de sermos empreendedor, mas existem as barreiras e a gente vai explicando aos nossos convidados como vencer essas barreiras, ok? Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre como o planejamento financeiro faz toda a diferença nessa jornada, não é verdade, Fábio? Então, eu estou aqui com uma pergunta que todo mundo quer saber. O comércio exterior pode ser um campo desafiador para qualquer empreendedor, mas conta pra gente, Fábio, quais os principais obstáculos que você enfrentou nessa trajetória? Dani, quando a gente fala de comércio exterior, o brasileiro normalmente ele precisa entender a diferença comércio exterior e comércio internacional. Sim. O comércio exterior, ele nos dá a oportunidade de vender os nossos produtos ou comprar produtos dos nossos fornecedores internacionais, né? Então, você primeiro tem que se preparar e conhecer as legislações. Quais são as barreiras que existem? Existem várias barreiras. O comércio exterior, você tem que estar preparado, primeiro, para entender a legislação nacional, entender que nós hoje estamos num país que trabalha com uma moeda que é o câmbio flutuante. Então, sempre você, às vezes, compra uma mercadoria num valor, fecha numa moeda, e quando a mercadoria chega para você, você pode ser surpreendido com um valor muito maior. Então, primeiro você tem que entender como que funciona, quais são as consequências que pode trazer. Uma guerra pode trazer consequências, Literalmente. uma situação interna, uma política interna mal conduzida que também pode trazer problemas. Aos poucos a gente vai explicando melhor aí para os nossos convidados. Isso mesmo. Então, o Fábio já até introduziu aí um pouco aí da importância também da gente visualizar também, da gente diversificar o nosso capital, né, Fábio? Principalmente por causa dessa questão do governo, né? Então, é importante a gente estar protegendo o nosso capital. E o que você acha sobre a dolarização, essa diversificação? Porque a gente está falando de logística global, né? Então, eu acredito que é muito importante você também se preparar aí e ter um suporte aí de uma moeda fortalecida como o dólar. Qual a visão que você tem sobre isso? Dani, a dolarização é fundamental. Por quê? Porque o dólar é a moeda universal, né? Isso. Nós nós do comércio exterior, compramos e vendemos em dólar. Então, é a moeda que sustenta o mundo, é a moeda que traz estabilidade. Como eu disse para você, a moeda, o real, por exemplo, ele pode hoje estar no valor comparado ao dólar. Por quê? Porque o dólar é flutuante. Sim. Então, o dólar ele sobressai com relação às demais moedas. Dolarizar talvez seja uma das oportunidades melhores que a gente tem.
Sim, e a dolarização, você que é empresário brasileiro, você pode colocar parte do seu capital nos Estados Unidos. E eu sou uma pessoa que estou aqui para abrir essa oportunidade para você. Nós trabalhamos com seguradoras com mais de 100 anos nos Estados Unidos. E essa seguradora, ela vai ficar de olho no mercado financeiro, ela vai ficar de olho na bolsa de valores. Então, é uma forma de você estar dolarizando, de você estar tendo uma proteção também, porque a gente também precisa pensar na questão do patrimônio, né, Fábio? Da sucessão patrimonial. Qual que é a sua visão sobre a sucessão patrimonial? Porque é o que nós planejamos, nós nascemos para criar grandes coisas, né? E essas grandes coisas, elas vão ficar de geração a geração. Então, fala pra gente a sua visão hoje como um jovem empreendedor sobre essa questão de você se organizar para que o que você está construindo hoje chegue de geração a geração e permaneça dessa forma. Ô Dani, foi aquilo que a gente começou falando no início, né? O poder do empreendedor. Isso. O empreendedor, ele tem que pensar no futuro, ele não pode pensar no momento. Uhum. Então, quando você faz a dolarização, o que está fazendo? Você está protegendo o seu patrimônio. Então, você o quê? Não está pensando só em você e só no momento. Isso. Né? Uma empresa, ela vive de sucessões. Uma empresa, ela é de geração em geração. Né? Então, quantas empresas? Nós temos empresas centenárias que o quê? Venceram as barreiras. Por quê? Porque construíram patrimônio, pensaram no futuro e, obviamente, deixaram um legado para os seus filhos, para os seus sócios. Então, investir com segurança, olhando para o futuro, esse é o investidor, esse é o empreendedor de sucesso, Dani. Maravilha, Fábio. Fábio, uma pergunta que, assim, eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Hoje, o Fábio, com a experiência que tem hoje, qual conselho você daria para o Fábio que começou? No início, Dani, é muito difícil, né? Uhum. Igual eu falo, a gente tem no nosso sangue o DNA. Isso. Nós já temos no nosso sangue. Os nossos princípios, eu acho que o empreendedor brasileiro, ele vem de geração em geração, Dani. Isso. Eu aprendi com os meus pais. Meus pais, na minha infância, com 7, 8 anos de idade, eu já trabalhava, eu já vendia um salgado para minha mãe, já representava a minha família ali perante a comunidade. Isso. Então, para quem está começando agora, carregar contigo esses princípios talvez seja um dos pilares mais fortes e mais fundamentais. E, obviamente, você entender que nós vivemos também num país de uma legislação tributária muito confusa. Então, procurar bons parceiros, bons contadores. Uhum. Você vai representar um produto, um fornecedor, busque naquele nicho de mercado que você está inserido, participar de feiras, levar o seu time para participar. O network é fundamental, Dani. Então, talvez esse seja um dos maiores pilares para o sucesso, entendeu? É você estar inserido, você saber realmente no que você quer, qual que é o seu produto, qual que é o seu potencial, qual que é os seus fornecedores, saber contratar e saber trabalhar com o poder que você tem na mão. Eu acho que talvez esse seja o espelho para o sucesso. E foi muito legal você ter falado isso, porque como a gente escuta muito e é verdade, né? Você é o resumo das 5 pessoas que você anda. Então, se você está andando ali com pessoas que estão tendo aquela visão positiva de futuro, você vai ser a 6ª a ter aquela visão positiva de futuro, né? Agora, se você está andando com aquela pessoa que no primeiro desafio ela já desanima, você também provavelmente vai ser a 6ª e não vai alcançar os seus resultados. Que é justamente o que o Fábio falou. A gente, né? Ter parceiros que têm essa visão também, né? Essa visão positiva de futuro, e ter o porquê também, né, Fábio? Que quando você tem um porquê, igual eu achei bacana o Fábio ter falado essa questão das origens, da família, porque vai ter os momentos desafiadores, né? A gente sabe disso, mas quando você tem o seu porquê ou o seu porquê, isso aí é mais forte que qualquer coisa. Então, quando você passa aquele leve pensamento, isso não é pra mim, você pensa, é pra mim, e é agora. E aí você não desiste. O que acontece muitas vezes, empresas familiares, muitas vezes são criticadas, mas as maiores empresas de sucesso no mundo, ela nasceu dentro de uma família. Uhum, então, é você saber lapidar e você trazer bons profissionais. Então, a partir do momento você está enraizado numa família de empreendedores, busque aquilo de melhor que a sua família tem, lapide. E o mundo foi feito para quem? Para nós buscarmos o conhecimento. O mundo é uma porta aberta para que a gente chegue ao sucesso. Você não pode ficar limitado na área de conforto.
a área de conforto do empreendedor é o mundo. E eu falo, Fábio, que o conforto, né, a zona de conforto, na verdade, é a zona do desconforto, né? Porque você fica presa nela ali e você se limita, né? Então, acaba ficando desconfortável porque você não alcança os seus sonhos, né? E quando você começa a aceitar os desafios, quanto crescimento, né? Porque você, quando começou, você começou com um Fiorino, né? E hoje você é uma referência de transporte aí no Brasil, para muitas transportadoras. Pois então, Daniel, deixa eu saber como que é interessante. Hoje nós estamos falando de um tema muito bacana que está assim no meu sangue mesmo. A gente está falando de comércio exterior e está falando de dolarização. Isso. Então, para quem está nos ouvindo é leigo, quando a gente fala de comércio exterior, a pessoa muitas vezes vai pensar que é algo impossível, que está do outro lado do mundo, como que eu vou estar inserido nesse mercado? Quando a gente fala de dolarização, a pessoa, pô, quem sou eu para chegar, como que eu vou fazer esse investimento, quem que eu vou procurar? Exatamente. Então, surge N sem dúvidas na nossa mente, mas tudo isso é possível, gente. Hoje, se você procurar, nós hoje temos a Câmara de Comércio Exterior, que é a Camex, dá todo suporte para qualquer pessoa que queira empreender. Muitas vezes, a pessoa nasce ali na zona rural, tem um avô, tem uma avó que tem ali, ele está no agronegócio, está inserido no agronegócio, é um pequeno produtor rural, mas aquele produto dele pode chegar até a China se ele quiser. Exatamente. Às vezes a pessoa quer ir nos Estados Unidos, pô, meu sonho é ir nos Estados Unidos, meu sonho é dolarizar o meu dinheiro. Eu estou inseguro de investir, a política no nosso país é muito instável, e o cenário nacional não é favorável. Quero investir o meu dinheiro numa moeda forte. Assim como os bancos, né, trabalham um dos maiores investimentos hoje, nós podemos falar que é o ouro, né, que dá estabilidade. O dólar também é. Exatamente. Então, as pessoas buscarem conhecimento é fundamental, não se encolher, mas realmente abrir a vista e olhar que o mundo e o mercado é possível para todos. Isso. E a questão do conhecimento, eu falo que o conhecimento ele é libertador, porque igual você falou, a pessoa está aqui no Brasil, como que eu vou dolarizar? Então, hoje você conta com profissionais de forma gratuita. Eu mesmo estou aqui para ajudar você, empreendedor brasileiro que tem vontade de diversificar o seu capital. Porque muitos empresários, Fábio, têm o capital às vezes parado em um lugar que não está tendo rendimento, até mesmo por falta de conhecimento. E ele pode pegar esse capital que está ali parado, ele pode colocar nos Estados Unidos, numa seguradora que, como eu já falei aqui, né, com mais de 100 anos, que está ali gerindo aquele patrimônio dele, que está olhando o resultado da bolsa. Quando a bolsa sobe, vai ser aplicado até um teto sobre o seu dinheiro, um rendimento. Quando a bolsa cai, trava no zero, você nunca vai perder dinheiro e você ainda tem um seguro de vida, porque se acontece alguma coisa com você, até entrar naquela questão de inventário, de testemunho, enfim, né? Muita burocracia. Então, sua família já pode receber ali um dinheiro para dar sequência naquela empresa, naquele sonho. Então, o que a gente está falando é realmente muito grandioso, Dani, né? Vou dar um exemplo para você, Dani. Para as pessoas que... Um simples exemplo para as pessoas. Quando o país, por exemplo, quando a nossa política ela está fragilizada, quando está existindo uma guerra comercial, política e comercial internamente, o que acontece? As empresas, o dólar, o Banco Central, por exemplo, o governo vem criticando o presidente do Banco Central. A cada crítica que o governo federal faz o presidente do Banco Central, o que acontece? As empresas tiram o investimento interno nosso e o que investe nos Estados Unidos. Porque o investimento lá, você já tem seguramente um teto de retorno do seu investimento. Exato. E se você investir aqui correndo risco num país que não está dando segurança para o seu negócio, o governo americano, a moeda americana, juntamente com o governo americano, já dá essa estabilidade para o empresário. Seguramente você já tem aqui, sem investir, a moeda já te segura. Exatamente. Então, por que é fácil dolarizar e entender o mecanismo de dolarização? É justamente saber isso, que você está investindo em empresas centenárias. Exato. Você está trabalhando com um país de primeiro mundo, onde o mundo todo investe nesse país. Exato. Então, a referência maior é essa, né? Países emergentes, países como o Brasil dão oportunidades? Dão, mas tem um momento certo de oportunidade e tem um momento certo de risco. No momento de risco, a dolarização talvez seja uma das coisas mais seguras que a gente possa fazer. Exatamente, exatamente. E a dolarização é um processo muito amplo, né? No qual você pode estar indo ali naquela seguradora,
O Fábio mesmo chegou de ir na seguradora, conheceu, né? Então você pode conhecer a empresa de perto, conhecer aquele produto que você está adquirindo e realmente dar um passo a um próximo nível nas suas finanças, né, Fábio? É um passo realmente que te leva para um próximo nível e você tem aquela tranquilidade de saber que você está no caminho certo. Aqui no Brasil nós, né, trabalhamos muito, a gente fala muito previdência privada, né? Isso. Então, o que é a dolarização? Quando eu visitei algumas seguradoras nos Estados Unidos, o que eu achei de interessante é o seguinte: se você quer construir um colchão d'água, um colchão de conforto, um colchão para o futuro ali, para os seus filhos, para os seus sucessores, lá é o lugar mais seguro devido à rentabilidade que você tem e devido à segurança da moeda. Exatamente. Né? Então, quando você está dolarizando, realmente eu acho que você está seguro, você está 100% seguro. Não naquele momento, mas a curto e longo prazo. Exato. É um planejamento que chama, né, Dani? Eu acho que isso é fundamental. E todo empreendedor e todo empresário tem que trabalhar com esse planejamento. O fundamental de tudo é você se planejar, é você se preparar, independente de onde que você está, independente de onde que você está saindo, independente do tamanho que você está. Só cresce quem arrisca. Só cresce quem tem coragem. Só cresce quem tem visão. E, igual a Dani colocou muito bem aqui, falou perfeitamente o seguinte: hoje nós temos ferramentas e pessoas para dar para a gente todo esse suporte. Então, hoje ficou muito mais fácil. Quando eu comecei, era muito mais difícil você buscar as informações. Muitas vezes, hoje, as informações estão aqui, ó, na palma da sua mão. Está aqui na sua frente, como você está. Então, é saber procurar as ferramentas certas e as pessoas certas, que, com certeza, se você andar com pessoas certas, estar ao lado de pessoas certas, o sucesso, você pode ter certeza que a possibilidade é 99% maior do que qualquer outro coisa que você venha mexer. E pessoas te levam para um próximo nível, né? Então, você falou sobre o network e isso é fundamental, porque você está se conectando com uma pessoa, você pode agregar na vida dela, transbordar na vida dela. Ela também, a gente fala que as pessoas são como um quebra-cabeça, que às vezes você está ali com uma peça e você está ali com uma ideia, e aí chega uma outra pessoa e ela dá aquela junção, ela agrega ali no que você estava pensando, no que você estava procurando. Isso acontece muito nos negócios, porque nós precisamos de pessoas para caminhar com a gente, né? Pessoas que têm visão, pessoas que estão sonhando com você. E pessoas te levam para um próximo nível. As pessoas, muitas vezes, Dani, o contato, o network, a presença de pessoas, você estar no lugar certo, você andar com pessoas certas, a possibilidade da certa é muito maior. Às vezes faltava uma vírgula ali, faltava uma peça ali para completar seu quebra-cabeça. Exatamente. E aquela pessoa é aquela peça que vai ser a luz para o sucesso seu, vai ser a luz para a sua caminhada de sucesso. Então, não é só sorte, né, Dani? Eu acho que o negócio não é sorte, é trabalho, é coragem, é andar com as pessoas certas. Igual, venho fazendo outros investimentos e diversificando os meus negócios. Né? Exatamente, diversificar o capital. Veicular, estamos andando com pessoas certas, né? Eu tenho, né, pessoas que estão andando comigo ali, que vêm somando e vêm agregando no negócio. Por quê? Porque eu procurei andar com pessoas certas. Por isso, quando você anda com pessoas certas, você se espelha em pessoas certas, você será muito mais ousado. Exatamente. Fábio, falando nisso no seu novo negócio, a gente entende que empreender, você pode ter sucesso em todas as áreas, né? Então, eu acho muito bacana porque você é muito conhecido no ramo do transporte, mas você também tem outros negócios, né? Fala pra gente essa visão sua de diversificar as funções mesmo, né? Diversificar aí o mercado, trabalhar de várias formas no mercado, trazendo valor para a sociedade. Dani, é muito bacana quando você tem uma visão global dos negócios que você está inserido. Então, no transporte, na operação logística, eu já estou inserido há 20 anos. Ali eu tenho construído experiências, tenho compartilhado experiências, tenho buscado experiências também. Mas a diversificação, ela é fundamental porque você consegue descentralizar os seus recursos. Muitas vezes quando você está inserido somente num recurso, se tiver uma crise, assim como nós tivemos no passado recente, a pandemia, quantos empresários ali quebraram? Por quê? Porque só tinham visão de um negócio. Mas quando você diversifica, quando você busca novos
empreendimentos, além de você dar oportunidade para as pessoas que estão ali ao seu redor, você trazer recursos, riquezas para o município que você está inserido, você também está o quê? Se resguardando de uma crise, né? Igual eu falo contigo, a gente vive num país que de 4 em 4 anos o risco é muito grande. Quando troca um presidente da República, por exemplo, toda aquela política que foi desenvolvida, todo investimento que você fez, ele já não tem a mesma segurança para os próximos 4 anos futuros. Por quê? Porque você não sabe qual a política que vai ser inserida para aquele novo governo. Então, diversificar é importante. Aí eu entro contigo, falo com você também da dolarização. Por isso que você tem que ter uma visão mais global também. Exato. Para que, quando ocorrer um risco aqui, você ter um patrimônio seguro fora do país. Isso é muito importante também. E a dolarização, ela está aí justamente para te ajudar nesse aspecto. É você diversificar, é você pegar parte do seu capital e colocar num país que vai te dar ali que você vai evitar a volatilidade da moeda, que é o real, né? E você vai colocar no dólar, uma moeda fortalecida mundialmente, e aí você vai deixar esse dinheiro lá com essa finalidade a longo prazo, ele tá rendendo para você, tá dando proteção para sua família através de um seguro de vida, e você continua com os outros capitais também diversificando, porque não colocar tudo em uma só coisa, né, Fábio? É você diversificar os ovos dourados na cesta, né? Você diversificar, não colocar tudo em um único investimento. Com certeza, né? Assim como eu falei contigo, as pessoas, por exemplo, o empreendedor do agronegócio, ele sempre vai diversificar o negócio dele. Por quê? Porque se centralizar na produção de um único produto, o risco de uma praga, o risco de uma seca é muito grande. Então, o que ele tem que estar preparado? Ele tem que ter visões múltiplas, porque essas visões múltiplas é a segurança do futuro melhor para ele e para a família e para os colaboradores dele. Exato. E quais que são as vantagens de dolarizar? Eu vejo que a vantagem de dolarizar você ganha no câmbio, porque o dólar ele vai valorizando. Imagina quem começou a dolarizar com o dólar a 2. Hoje está 5,6, 5,7. Então, só nessa questão do câmbio, você já ganhou dinheiro. Fora que você está colocando o seu dinheiro e a seguradora está diversificando no mercado americano, né? Está diversificando aí, utilizando um índice, por exemplo, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quais são essas empresas? Apple, Bank of America, Microsoft, Tesla. Todo ano tem um ranking. Então, essas empresas, elas são medidas. Então, seu dinheiro tá lá, né? Então, você sabe que tem uma participação lá. Fora oportunidades também, né? Que você tá com aquele dinheiro lá e se surgir uma oportunidade de um negócio lá nos Estados Unidos, a compra de um imóvel, né? Essa questão também de... muitas pessoas gostam de morar aqui, morar nos Estados Unidos também. Isso também abre muitas portas para você. Essa questão de você já ter parte do seu capital dentro de uma apólice, numa seguradora com mais de 100 anos de mercado. E os americanos, a gente tem uma estratégia, Fábio, que os americanos chamam de banco infinito, que é fazer dinheiro com dinheiro. Então, você vai poder fazer leverage, você vai poder alavancar esse dinheiro e ainda o intuito é aproveitar a oportunidade. Enquanto você deixa parte dele lá rendendo, você pode alavancar e também comprar outros imóveis, investir em outros negócios. Então, é muito bacana a gente estar aberto ao que o mundo, né, a globalização pode nos oferecer, não é verdade? Você está falando é o que o mundo vive, né? Você vê, por exemplo, a gente está vivendo sucessivas guerras, né? Tá a guerra no Oriente Médio. Então, o que esses países fazem? Aplicam seus dinheiro onde? No dólar. Aplicam seu dinheiro onde? Nos Estados Unidos. Então, é a gente saber. Você está aqui no Brasil, você tem o seu negócio. Você não tem que aplicar 100% lá. Seu negócio está aqui, mas lá você faz uma segurança, você consegue levar parte do patrimônio para que, se acontecer qualquer tempestade que venha ocorrer aqui, você está seguro de ter o seu dinheiro aplicado num país seguro, numa moeda segura, né? Então, eu acho que o dólar, sem dúvida nenhuma, a dolarização sem dúvida alguma, uma oportunidade gigante para a gente, né? Como você falou também, dos imigrantes, né? Quando a gente fala dos imigrantes, é fundamental. Quando a pessoa sai do seu país de origem, vai para outro país, qual que é o sonho dele?
é buscar oportunidade onde eu não tive. Eu amo a minha terra, eu amo a minha família, mas eu vou buscar as oportunidades lá. E lá, com certeza, ele vai ter essa oportunidade, se, né, venhamos que esteja nos Estados Unidos, Sim. que é um dos países mais seguros, vai ver que lá tem grandes oportunidades. E lá, esse sistema de segurança, esse sistema de dolarização, é o que os americanos mais fazem. É uma experiência muito boa. Quando a gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, igual você colocou muito bem aí, nós temos também que começar a observar o novo ambiente que nós estamos nos inserindo. Os americanos, eles já têm um seguro de vida, eles já têm benefício em vida, eles já fazem investimento, eles já têm previdência privada. Então, nós também precisamos ter o mesmo comportamento, né? Porque nós queremos crescer, nós amamos a nossa terra, mas nós estamos ali para crescer, para galgar coisas maiores. Então, é fundamental você, imigrante, que chegou nos Estados Unidos ou está nos Estados Unidos, entender como que você pode ter um seguro de vida, proteger o bem mais precioso que é a sua família, como que você pode ter um benefício em vida, caso aconteça um momento desafiador, um problema de saúde, o que que você vai fazer? Nos Estados Unidos não tem carteira assinada, né? Então, você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. E aí? Se você não poder trabalhar por mais de 3 meses, como que vai ficar a situação? E também guardar dinheiro para o seu futuro. No mínimo, você precisa guardar 10% do que você ganha para o seu futuro. Se puder guardar 30%, 40%, maravilha. Ah, não posso hoje guardar 40% do que eu ganho. Começa com o mínimo, mas precisa ser feito. Então, a gente tem que entender o ambiente que nós estamos inseridos. Isso é fundamental, né, Fábio? Isso é fundamental. Eu acho que o sucesso de qualquer empresa, de sucesso de qualquer pessoa, é seguir bons exemplos, né? Exatamente. Se lá os americanos vivem dessa forma, igual eu tive a oportunidade de ver lá, o seguro está em tudo. Você tem um celular, você tem que ter um seguro. Exato. Você não consegue comprar um carro se você não fizer o seguro, diferente aqui do Brasil, que é opcional você fazer o seguro ou não. Lá nos Estados Unidos não. Lá nos Estados Unidos você tem que ter o seguro. Você tem um seguro residencial, você tem um seguro de vida, você tem um seguro de celular. Por que que é isso aí? Porque é para você guardar o seu patrimônio. Exatamente. Não é isso, você está se resguardando. Você tem um carro de 10 mil dólares, bate num carro de 300 mil dólares, como que você vai pagar? Exatamente. Se você é imigrante, não tem recurso suficiente para aquilo. Então, ele já tem essa política própria deles justamente para isso. Exato. É para evitar problemas para você mesmo. Exatamente. Então, Exatamente. o que chama isso aí? Chama o quê? É investimento, chama visão, é seguir bons exemplos, né? As empresas brasileiras, nós brasileiros, na verdade, seguimos os maiores exemplos. Nós estamos aqui, que nós seguimos vários modelos americanos. As empresas Exato. que estão aqui inseridas, quantas empresas de sucesso que vêm seguindo que empresas americanas, vêm seguindo empresas internacionais. Exato. Porque se fez sucesso lá, por que não faz sucesso aqui? Exatamente, é remodelar, né? É você ver algo que está dando certo e você remodelar. Então, isso que o Fábio falou é extremamente importante, porque os seguros é para nos resguardar, porque imagina hoje, se acontece um problema de saúde com você, talvez você não tenha $500 mil na sua conta, mas se você tem um seguro, a seguradora vai pôr esse dinheiro na sua mão através do benefício em vida, vai acelerar esse benefício, para que você possa fazer aquele tratamento. E nos Estados Unidos, a saúde é extremamente cara. Então, você realmente deveria ser obrigatório, né, e não opcional a pessoa ter um seguro de vida. Porque se você tem um seguro para o carro, tem um seguro para o seu appliance, como você não ter um seguro de vida? Qual valor você está dando para a sua própria vida? Então, a gente tem que realmente seguir os bons exemplos e ver o que está dando certo e aplicar na nossa vida, né, Fábio? Quando eu tive a oportunidade de estar lá nos Estados Unidos, por que hoje eu me inseri no mercado de associação veicular? Né? Hoje nós temos a PAN Veicular, nós estamos aí também com Clube Minas, umas protegendo veículos, automóveis, outras protegendo caminhões. Por quê? Porque essa visão eu tive lá nos Estados Unidos. Olha só. Essa visão eu tive nos Estados Unidos. Quantas pessoas, quantos senhores tem um caminhão, um único caminhão. Se esse caminhão estraga, se esse caminhão quebra, aquele caminhão é o meio de vida dele. Exatamente. Ele é empreendedor dentro daquele caminhão. É a ferramenta na qual ele leva o alimento para a família dele. Aquele caminhão é onde ele tira o sustento dele. Se aquele caminhão estraga, se aquele caminhão quebra e ele não tem um seguro,
Se ele não está vinculado a uma associação, é opcional, ele pode fazer um seguro numa seguradora, ele pode trazer para a associação, que é mais flexível, que vai oferecer mais benefícios, inclusive. Então é o seguinte, qual porquê que nós trouxemos Clube Minas, trouxemos a PAN? Para quê? Para mostrar para essas pessoas que elas podem e devem associar o seu patrimônio para que tenha tranquilidade. Exatamente. Né? É o que a gente vê lá nos Estados Unidos. Eu acho isso é fundamental, você saber investir, né? Com a gente certeza. nós, seres humanos, temos que ter a noção de que é o seguinte, a vida é boa, mas a vida, ela também, nós vivemos no meio de uma tempestade, né? Os momentos são bons, mas pode vir tempestades. Exatamente. E a gente tem que estar, sabe o que, Dani? Construir é bíblico, viu, Dani? Eu vou falar contigo. A gente tem que construir a nossa casa sobre o alicerce forte, e não sobre a areia. Exato. A areia o vento leva, o alicerce o vento não consegue levar, porque no alicerce tem a mão de Deus segurando ali. Entendeu? Exatamente. É o mais fundamental que eu acho. Nossa, o Fábio falou tudo agora, porque realmente é isso, né? E eu vejo que esse alicerce é o planejamento, né? É justamente isso, você não construir a sua casa sobre areia, mas construir sua casa na rocha. Porque quando vier aquele vento, aquela tempestade, como o Fábio colocou muito bem, você vai estar ali firme na rocha, porque você fez o que deveria ser feito, né? E muitas coisas, finanças inclusive, gente, tem mais de 2.500 versículos bíblicos. Será que é importante falar de finanças? Finanças é bíblico, o manual da vida é a Bíblia. Então nós precisamos também pegar aí Provérbios. Provérbios nos dá tantos ensinamentos incríveis e nós precisamos aplicar na nossa vida, né, Fábio? Né, como a gente está falando de empreender, como a gente está falando de dolarizar, são coisas que justamente o empreender nós já temos no nosso DNA. Sim. O conhecer nós temos a obrigação de buscar. Exatamente. Né? Como eu estou falando para vocês aqui, dolarizar, empreender, o fundamental é isso. O que acontece? Nós temos a capacidade para chegar onde a gente quiser, gente. O mundo foi feito para nós, né? Ah, mas eu não tenho condições. Ah, mas minha mãe é empregada doméstica. Ah, esse daí são histórias, desculpas que a gente está ali criando. Para quê? Para a gente se diminuir. Quando a gente quer crescer, quando a gente quer um empurrão, a gente mesmo tem que acordar cedo, a gente mesmo tem que enxergar, abrir a porta e a janela de manhã cedo e falar, pô, o mundo está aberto para mim. Deus fez o mundo, não foi para A nem B. Deus fez o mundo de A a Z. Só não chega no seu sonho, quem não quer, né? Empreender, Verdade. dolarizar, viajar, As ferramentas investir. estão todas aí. As ferramentas estão todas aí. Tem dúvida? Está com dificuldade? Quer saber de logística? Procura Fábio. Quer saber de associação? Procura Fábio. Quer saber de dolarização? Quer saber de seguro? Procura Dani. Tá aqui, nós estamos aqui. Você quer saber de comércio exterior? O governo federal dispõe de órgãos, assim, de secretarias fundamentais aí. Tem a Camex, nós temos aqui o Sindicato de Despachantes Aduaneiros, nós temos empresas familiares, empresas gigantes aqui que dá todo o suporte para você, isso sem custo. Uma consultoria sem custo. Consultoria gratuita, gente. Ninguém faz nada sozinho. É isso que o Fábio está falando. Ninguém faz nada sozinho. Não sei o caminho, não sei como começar. É justamente isso. Os profissionais, eles estão aí para ajudar. Porque você não precisa ter o tempo. Eu estudei, me licenciei. A minha licença ela é regida pelo governo americano. Mas se você, a não ser que você queira se tornar um planejador financeiro, está convidado a isso, mas se não for o caso, você não precisa estudar, levar o tempo que eu levei para aprender. Você já pode ter um coach, você pode ter um especialista que vai te levar, fazer uma mentoria, que vai te levar naquele ponto com mais facilidade, com mais velocidade, né? Quem entender de logística, procura saber com quem sabe, né? Procura o Fábio Henrique. E é justamente isso. Né? A gente não precisa passar por situações sozinho, né? As pessoas estão aí para acrescentar nas nossas vidas, né? Fábio, agora fala pra gente aí um sonho. Ô Dani, o sonho meu, eu falo contigo o seguinte, é poder capacitar cada vez mais e ver pessoas, assim como eu, ter a coragem e a ousadia de prosperar.
Acho que o Ótimo, sonho é adorei isso. essa resposta sua, que já é um link para a pergunta que eu vou fazer. Fala pra gente, Fábio, um hábito que te leva à prosperidade. Ô Dani, é acordar cada dia mais corajoso. Ontem eu fui forte. Hoje eu sou forte, amanhã eu tenho que ser mais forte ainda. É coragem. Importante. Persistência, Persistência, resiliência, resiliência. Acho que a palavra resume fazer tudo. até dar certo. Fazer É até dar certo. fazer até dar certo, né? É isso aí. Gente, mas que história, como é bom, né, conversar com pessoas assim como o Fábio, motivacionais, que trazem aí pra gente uma visão positiva de futuro, que mostra pra gente que é possível, é pra mim, se ele chegou onde chegou, você também pode chegar. Se eu cheguei onde eu cheguei na indústria financeira, você também pode chegar. E como a gente pode estar remodelando, né, Fábio? Analisando o que está dando certo e replicar na nossa vida, com Deus no centro de todas as coisas, tudo vai bem, não é verdade? A gente tem que ser sempre a referência, né? A gente que está Exato. a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, a gente tem que estar na linha de frente. Então você tem que ser o espelho. Você tem que ser o espelho, você tem que ser a referência. Para quê? Para que os seus seguidores, as pessoas que se espelham em você, tenham coragem, tenham ousadia e proporcione aos seus clientes aquilo que você sempre proporcionou, aquilo que o mercado exige. Isso eu acho que é o fundamental. O mercado exige e a gente tem que estar preparado para o mercado, né? Trabalhar de acordo com a necessidade do mercado e de acordo com a necessidade do cliente. Ser bom hoje, ser qualitativo, não é o suficiente. Você Não. sempre tem que oferecer algo a mais para o seu cliente. E esse algo a mais é o que eu coloquei para você, acordar de manhã cedo e falar, hoje eu serei melhor do que eu fui ontem. Exatamente, é agregar valor, né, na vida das pessoas, porque tudo é sobre pessoas. A pessoa não vai comprar aquele produto, ela vai comprar você. Quando ela vai olhar uma logística, ela está analisando o Fábio, né? Então é a gente entender que o que a gente está fazendo, a gente tem que, igual o Fábio falou, ser bom hoje não é suficiente. Você tem que ser maestria no seu segmento, né? E sempre está estudando, né, Fábio? Sempre tá Porque estudando. as leis vão mudando na logística, nas finanças é a mesma coisa. Então, um hábito que eu desenvolvi nessa carreira é estar estudando constantemente, agregando para poder agregar valor na vida dos meus clientes. A gente tem que ter em mente que hoje a informação, a qualidade, o mundo hoje é muito mais dinâmico, o mundo é muito mais rápido. O mundo hoje, ele vive numa velocidade surreal. Sim. Então, a gente, para acompanhar essa velocidade, para acompanhar esse poder de qualidade, de segurança, de produção, né? O mundo hoje produz numa velocidade muito maior e Exato. os produtos chegam na nossa mesa e chegam em nossas mãos com uma velocidade muito maior. Então, como nós estamos inseridos nessa cadeia, a gente tem que participar dessa velocidade. Com a gente certeza. tem que estudar, a gente tem que se qualificar, a gente tem que fazer uma mentoria, se espelhar em pessoas de sucesso. Quando você se espelha em pessoas de sucesso, você pode ter certeza do seguinte, talvez você não tenha o sucesso que ela teve, mas se você tiver 1% daquele sucesso, você já tem que ser agraciado contigo mesmo. Por quê? Porque você colheu 1%. E quando a gente fala 1%, muitas pessoas acham pouco, mas 1% é muito difícil. Você chegar no 1% já é o princípio daquilo que você quer. Você já conseguiu 1%. Agora falta 99%. Vamos trabalhar para esse 99%. É difícil, mas se você quiser, você pode até ultrapassar o seu professor. Exatamente, exatamente. E hoje em dia o mentor, ele tá ali para te treinar para você ser melhor que ele, né? Entregam chaves aí extraordinárias para o seu crescimento e de forma assim que você realmente, igual o Fábio falou, muitas das vezes você vai até passar aquela pessoa que ensinou você aquela trajetória. Fábio, eu quero te agradecer, eu quero que você também deixe aí o que você gostaria de falar para quem está começando hoje, um conselho para quem está começando na jornada do empreendedorismo. A gente sabe que tem seus desafios, mas qual conselho você daria para quem está começando hoje a empreender, a ser autônomo? O que você diria? Olha, Dani, o que eu posso deixar para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes nesse momento, que a vida é feita de superação. Vou dar um pequeno exemplo aqui da Rebeca Andrade, hoje a nossa maior medalhista olímpica, pessoa que veio da periferia, pessoa chegou lá e conquistou numa única Olimpíadas 4 medalhas.
Hoje ela tem 6 medalhas olímpicas. E eu ouvi uma palavra muito bonita dela, que ela disse o seguinte: não é só eu. Muitas vezes é o seguinte: Deus nos usa para que possamos chegar ao poder. Deus primeiro, para ela chegar naquele poder, o que que Deus fez para ela? Deu para ela a capacidade. Mas para ela chegar naquela capacidade, o que que ela fez, Dani? Ela teve que se preparar, ela teve que se machucar, ela teve que muitas vezes chorar, muitas vezes pensar em desistir. Ela não desistiu e se tornou um ícone da nossa Olimpíadas aqui. Então, do nosso esporte, ela se tornou uma referência mundial. Num único salto, um salto que ela própria criou, nas Olimpíadas, tá, para pôr o nome dela. Esse salto vai ser referenciado, vai ser... Esse salto, na verdade, é o salto, a Olimpíadas, que vai ser agraciada com o nome dela. É uma coisa que vai ser o quê? Perpetuada. Olha só para você ver. Daqui 1000 anos, vai ter esse salto e vai falar de Rebeca Andrade. Uau! Então, não é o tamanho do seu sonho, não é o tamanho da sua capacidade, é o tamanho da sua perseverança. Se você buscar capaz, você pode ter certeza que você já é. Mas a vida da gente, ela é feita de caminhadas. O exemplo da própria caminhada, eu posso colocar para você, Dani, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já nasceu vencedor. Mas o que que ele fez? Jesus Cristo já era o início, meio e fim. Mas o que que ele fez? Ele mostrou para nós o caminho da trilha. Não vence a vida deitado, não vence a vida reclamando. Você tem que caminhar. Tem uma cruz para você carregar. Se você estiver disposto a carregar essa cruz, você pode ter certeza que o mundo será pequeno para você. Nossa, muito forte. E você falando isso me lembrou uma frase que eu gosto muito: dê o passo e Deus cria o chão. Que muitas das vezes a gente recebe convites, a gente tem oportunidades, mas a gente se vê incapaz. Mas muitas das vezes isso está na nossa mente, né? E o que que Deus quer? Ele quer movimento, ele quer ação. O milagre acontece no movimento, na ação. Então, dê o passo e Deus cria o chão. É um passo de cada vez. E a preparação, né, é o processo. É o processo, né? E você precisa viver o processo. Cada pessoa vai ter o processo. E eu queria agora, Fábio, que você falasse um pouquinho, que eu vejo que muita gente se pega nisso na questão da comparação. Que a comparação, ela pode ser um fator decisivo para te paralisar, quando você começa a se comparar com outra pessoa. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que ficam se comparando e muitas das vezes se diminuindo porque ainda não teve o resultado que aquela pessoa da área teve? O que você diria aí sobre a comparação? O que eu falo é o seguinte: quando a gente se prepara para um vestibular, quando se prepara para algum curso, você tem que se preparar. Muitas vezes tem obstáculos na nossa vida, ansiedade, muitas coisas a gente coloca, Sim. A gente cria travas internas para a gente. Então, se comparar, você está criando um gargalo, uma barreira para si próprio. Não se compare. Primeira coisa, se deixe levar. Busque as ferramentas, assim como nós colocamos aqui para vocês, existem inúmeras ferramentas para você chegar ao sucesso. Mas para isso tem um prazo, tem um tempo. Tem uma caminhada para isso. Não é você começou hoje, que amanhã você está preparado. Ah, mas eu comecei junto com a minha amiga, eu comecei junto com o meu irmão, eu comecei junto com o meu vizinho, ele conseguiu, eu não consegui. O fato dele ter conseguido tem que ser mais motivador para você. Se glorifique por ele ter conseguido e corra atrás para que você, talvez a sua vitória será muito maior do que a dele. Deus não preparou aquele momento para você. O seu momento vai chegar e talvez a sua vitória será muito maior daquilo que você está construindo, você está querendo. Mas tem um momento certo. Não adianta se comparar. Às vezes, eu comecei a minha empresa 20 anos atrás. Pô, eu poderia estar pensando, mas 20 anos eu poderia estar muito maior, eu poderia estar inserido. O meu concorrente começou, tem 5 anos, ele está maior do que eu. Eu não posso fazer essa comparação. Eu preparei, estou há 20 anos para estar do tamanho que eu estou hoje. Eu sei das minhas origens, de onde eu vim. Agora, o meu concorrente, eu não sei a origem, de onde que ele veio, qual foi o caminho, qual foi o atalho dele. Eu sei da minha caminhada e do meu atalho. Eu fiz por merecer onde eu estou hoje. Se eu quiser voos maiores, eu tenho que preparar para aquele voo maior que eu quero. Mas tudo isso aí depende de mim. As comparações, elas são gargalos na vida da gente. Não se desanime. Se não chegou a sua hora vai chegar.
basta você continuar caminhando, porque talvez aquilo que está preparado para você é maior, muito maior do que você está esperando. É só persistir. Perseverança é a palavra nesse momento, Tânia. E Deus, ele surpreende, né? Então, muitas das vezes a gente tem um sonho e Deus nos surpreende. Então, é muito importante também a gente sonhar os sonhos de Deus, né? Então, eu quero agradecer você, Fábio, que bate-papo bacana, aprendi muito. Eu tenho certeza que vocês também aprenderam bastante com o Fábio. E eu quero pedir agora para você, se esse assunto foi interessante para você, se abriu se agregou valor na sua vida, por favor, compartilhe com mais pessoas, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante e vai ter a oportunidade de mais pessoas serem impactadas por essa história linda do Fábio. E eu já deixo aqui o meu agradecimento para o Fábio, vou deixar as redes sociais dele aqui para vocês estarem seguindo, acompanhando. Se precisar de logística, entre em contato com o Fábio. Se precisar de qualquer coisa nos Estados Unidos, dolarizar seu capital, eu estou aqui para te ajudar. E gratidão, Fábio, que Deus abençoe. Obrigado pela sua prontidão, pelo seu sim. E eu sempre aprendo com você. Você é uma inspiração para mim, você sabe disso. Dani, eu fico muito orgulhoso, assim como eu falei contigo, poder, inclusive, estar batendo esse bate-papo contigo aqui, algo descontraído, gostoso, mas o intuito disso, de fato, é levar um pouco de conhecimento, levar um pouco, assim, trazer para as pessoas, né, mostrar para as pessoas que tudo quando a gente quer, tudo é possível, né? E nós estamos aqui, eu e você, pessoas que viemos de origens humildes, Sim. mas que o conhecimento está nos tornando forte. Quando eu falo em forte, gente, eu não falo de capital de dinheiro, não. Eu falo forte profissional, forte de fé, forte de espiritualidade. Isso aí que fortalece a gente. As consequências, dinheiro, poder, isso aí vem, se for da vontade de Deus, vai vir. Mas nada derruba essa emoção, né? Exatamente. De fortalecer espiritualmente, esse profissionalismo. A gente saber que a gente está levando uma palavra de conhecimento para vocês. Então, estamos à disposição. Tá aí nossos dados, a Daniela vai disponibilizar para vocês. Precisando, estamos à disposição. E pode ter certeza que iremos fazer outros bate-papos. Com certeza, você obrigado, tá? já está intimado para voltar aqui mais vezes. E, gente, pode prosperar. É o que o Fábio falou, nós podemos prosperar. Deus nos criou para prosperar. E a prosperidade não é sobre o dinheiro, você colocou muito bem. A prosperidade é o contentamento de todas as áreas da sua vida. Então, todas as áreas têm que estar alinhadas para que haja prosperidade e você tenha o contentamento. Gratidão, Fábio. Valeu, Dani. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.